Bem, eu quero cumprimentá-los e cumprimentá-las em primeiro lugar. Em segundo lugar, me dirigir às trabalhadoras, aos trabalhadores, aos empresários do país, para dizer que o Senado Federal, neste momento, acabou de aprovar, por uma expressiva maioria, né, de 50 votos a 26, portanto, revelando até uma maioria constitucional, a modernização da legislação trabalhista. E essa aprovação definitiva da proposta é uma vitória do Brasil na luta contra o desemprego. Em todo o Brasil, a taxa de desemprego subiu para 12,4% em fevereiro. E quase um quarto da mão de obra trabalha menos do que poderia ou gostaria, um recorde. 13 milhões e 100 mil desempregados. Foi com esse número que o Brasil fechou o trimestre móvel encerrado em fevereiro. São 890 mil pessoas a mais do que no trimestre anterior da pesquisa. A taxa de desemprego passou de 11,6% no fim do ano passado para 12,4%. Que governo de porcaria é esse do Temer? Ainda fica com essa porcaria da reforma da Previdência. 65 anos, não vai aprovar. Você, Temer, Sua Excelência Temer, não vai aprovar a reforma da Previdência. Tome vergonha na cara. Assuma a pipoca desse governo, Temer. Assuma, pô. Corta a cabeça dessa galera que tá aí, que você não vai responder por nada aqui antes de assumir. Não vai responder. Corta a cabeça desse amiguinho seu. Tem gente competente no Brasil. Tem. Acabe com as indicações políticas. As indicações políticas é que travam o governo. Mergulhe o governo na corrupção e na ineficiência. Acaba com isso. Tenha coragem, pô. Seja homem, é o que falta no Brasil. Seja homem, tá com a porcaria do ministério. Metade aí não vale o que o gato enterra, metade no outra metade tem gente boa, tem. Mas acaba com esse espulha, pô, acaba com esse negócio. Pensa no... Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite. Estamos determinados a mudar o rumo do nosso país. Nossos objetivos são claros: resgatar nossa segurança, fazer a economia crescer e servir a quem realmente manda no país. Porém, é para uma causa comum: o futuro do nosso Brasil e das próximas gerações. Estou convicto que nós temos um pacto pelo país e que juntos, cada um com sua parcela de contribuição, mudaremos nossa história com mais investimentos, desenvolvimento e mais emprego. Assim que aprovadas as reformas, o Brasil retoma o seu caminho de crescimento econômico sustentável. O Brasil está prisioneiro de uma armadilha de baixo crescimento e nós vamos escapar disso com as reformas. A reforma da Previdência abre um horizonte de 10 a 15 anos de recuperação do crescimento. Na mesma hora, disparam as ondas de investimento interno, atraem também os investimentos externos. Nós vamos começar a simplificar e reduzir os impostos, vamos fazer a descentralização de recursos para estados e municípios e o Brasil de julho em diante já está crescendo de novo. Nossos objetivos são claros: resgatar nossa segurança, fazer a economia crescer e servir a quem realmente manda no país. Problema. Pelo que nós estamos sabendo, o que vem por aí mantém organicamente o sistema de repartição, portanto não resolve o problema. Nós estudamos a reforma do Temer. A reforma do Temer economizaria 300 bilhões de reais em 10 anos. Se o déficit é de 140 por ano, está claro que isso não é reforma. Essa é a mesma vício de origem da reforma que a gente ouve dizer, porque também ninguém sabe, porque não discutiu com ninguém, não conversou com os governadores, não conversou com os partidos políticos. E isso não é assunto governo e oposição, isso é um assunto orgânico que tem que ampliar o diálogo para todos os brasileiros. Enfim, passei da conta aqui, mas eu estou só dizendo exemplarmente, assim, dando exemplos práticos de como esse é um assunto que tem que ser popularmente descascado. Nem vamos engolir que o governo quer que a gente aprove uma reforma injusta, perversa, trocando o essencial por negócio de padronização de idade mínima. Esse não é o problema, isso é completamente detalhe, é lateral. O problema aqui é de sistema.
E nós temos uma transição bem pensada, o PDT estudou isso, temos os números, temos como fazer. Se tivéssemos ido ao governo, o país estava em efervescência hoje, o Pacto Federativo estaria sendo redesenhado, nossa proposta vem casada com uma reforma tributária, o Brasil tem como resolver o déficit de 130 bilhões em um ano. Atenção, imprensa brasileira, se ainda tiver permanecido aqui. O Brasil tem condição de resolver o problema do déficit primário em um ano, dependendo só dessa magia da interatividade com o Congresso Nacional. Revisando as isenções, fazendo a tributação progressiva sobre heranças a partir de 1,5 milhão, 2 milhões de reais, deixando, portanto, a mais esmagadora maioria do povo de classe média fora, e tributando lucros e dividendos. Cada um desses movimentos aqui dá 70, 60 bilhões de reais, portanto, tchufo, sumiu o déficit primário. E isso está na mão. Portanto, uma coisa tem que ser casada com a outra. Assim como também ideias novas. O Lupe tem ponderado, e as centrais sindicais, o Antônio Neto promoveu uma reunião, eles propuseram uma coisa extremamente imaginosa para a idade mínima. Ao invés de você fazer com casca e tudo uma idade mínima que vale para todo mundo, de um Brasil tão desigual, o que é que eles propuseram? Para além da distinção homem-mulher, rural, urbano, eles propuseram o seguinte: o IBGE anuncia todo ano qual é a expectativa de vida do brasileiro médio. Nós poderíamos vincular para sempre a idade mínima à expectativa de vida. De maneira que, se a expectativa de vida subir um ano, sobe 6 meses, sobe 8 meses, sobe 5 meses, a idade mínima. E aí você faria uma transição que não precisava mais ninguém brigar, não precisava mais ninguém, ficava o país arrumado. E quando você organiza a base macroeconômica para o futuro, o efeito disso para o presente é imediato, porque reverte expectativas de insolvência para mostrar que, ao contrário, em algum tempo, 8 anos, 10 anos, 12, 15, nós vamos atingir o equilíbrio e, portanto, já pode se praticar o equilíbrio hoje. Cai de taxa de juros, restaura-se a condição de financiamento da economia, cai a inadimplência, começa o reinvestimento, começa o emprego, começa a ganhar margem para melhorar salário. É disso que se trata, portanto. Retomada do desenvolvimento e distribuição de renda, ou seja, um projeto nacional